gente, tudo bem? Nós novamente aqui no LuluCast, no Clube da Luluzinha, só que aqui a gente fala de coisa séria. Hoje nós vamos entrevistar a Ana Maria. Quem é a Ana Maria, gente? Ela é casada com Otávio do Mundo de Otávio, mas o nome dele não é Otávio, gente. Ela é casada com Eglisson, né? Ela acompanha o Otávio nos trabalhos dele. Ela é mãe do Vitor, do Davi e da bonequinha Bela, escritora, neuropsicopedagoga. Gente, essa mulher é demais, é muita coisa. Então eu vou deixar ela falar um pouquinho sobre a família, sobre o trabalho dela, para vocês conhecerem. Com vocês, Ana Maria. Oi, gente, tudo bem? Eu costumo dizer que eu sou Ana, filha amada de Deus, esposa do Eglisson e mãe do Vitor Hugo e do Davi. Sabe, Lu, quando eu comecei a acompanhar meu marido, eu tive um sonho muito real e ali o Senhor me disse que por onde eu passasse, eu precisava me apresentar com a minha identidade. Porque a identidade é aquilo que nós somos e nunca vai mudar. Só que muitas vezes a gente é tentado a nos apresentar com as nossas habilidades. Sim, Eu sou pedagoga, jornalista, enfim, né? sim, E a gente vai atribuindo a nossa apresentação às habilidades que nós que nós temos. fazemos, né? Por isso, eu sou a filha amada de Deus, mãe de 3 flechas poderosas, esposa do Eglisson, sou escritora, realmente isso eu sou, né? Nada vai mudar o que eu já Nossa, escrevi. Que susto! ai, perdão. Falei, ué. Eu já achei, falei, será que eu apertei alguma coisa? Não, gente, desculpa. É, que é ao vivo, é assim mesmo. E então, essa sou eu. E nesse sonho, Deus também me mostrava que as crianças vêm ao mundo como uma folha em branco. E que muitas folhas estão sendo rasuradas, estão sendo amassadas, não tem as histórias escritas como ele planejou. Por isso, ele estaria me capacitando para capacitar aqueles que iriam escrever nessas folhas. Então, a partir desse sonho, o Senhor me deu Criança Vem com Manual, porque criança vem sim com manual e é a palavra de Deus. E depois de um vasto currículo de muita experiência na área da educação, o Senhor me mostrou que todas as respostas que a gente precisa estão na Bíblia. Então, hoje eu tenho trabalhado para conectar corações de pais a filhos. Sim. É nessa ordem, de pais a filhos, de filhos a pais, para que a gente possa desfrutar das bênçãos do Senhor nessa terra. Sim, que é difícil, né? A gente hoje vê a família inteira estruturada. Hoje vemos ao contrário, né? E como conversei com o Otávio, que vocês vão assistir, seguir o canal dele, gente. Mas a gente estava falando sobre isso, né? O quão importante é você poder trabalhar com as crianças, mas principalmente com os pais, porque os pais às vezes entregam os filhos nas mãos dos professores, nas mãos do tio da igreja, achando que é ele que vai passar toda a orientação que ele necessita. E não é, tem que vir de casa, né? Sim, sim. Eu costumo fazer uma conta bem básica para os pais entenderem o quanto a vida deles é essencial e como passar rápido. Se você contar, nós vamos ter o quê? 624 domingos, do momento que o nosso filho nasce até ele fazer 12 anos. É muito pouco quando a gente para pensar. Sim. Se seu filho tem 10 anos, 520 já foram. Seu filho tem 5, aí você vai fazendo o cálculo, porque um ano costuma ter 52 semanas. Então, é assim que a gente precisa analisar. E o tempo é algo que não volta. E a infância, ela vai durar 12 anos. E a infância, ela vai ser o solo por onde todo adulto vai pisar o resto da sua vida. Sim. Então, se os pais entenderem a importância disso, se eles entenderem a urgência que nós temos e o tempo curto, eles vão tratar essa fase diferente e com certeza nós vamos colher um mundo diferente, porque hoje estamos como estamos, porque infelizmente a gente é a geração do Nissim Miojo, né? Uhum. Do, Tudo. tudo 3 minutos do fast food, a Com 3 geração minutos fast já tá food. ficando muito Já tá agora, demorando, já tá né? É uma geração que demorando. não sabe esperar, uma geração que não tem nem propaganda. Olha Exato. só, nós somos da geração da propaganda de TV, né? Você Nossa, a lembra? gente assistia, tinha que esperar 5, 10 minutos um Ex comercial para poder assistir. Essa geração, 3 segundos para É pular muito. o anúncio, eles já se incomodam. Então, é uma geração imediatista. E todo o processo, ele tem começo, meio e fim. E se a gente atropelar um processo, nós vamos comprometer o resultado final. Sim, nossa, e é triste, porque como você falou,
Na nossa época, a gente esperava o dia inteiro para assistir um programa de TV. Hoje as crianças ligam o tablet, ligam o telefone. Ah, não quero. Ah, esse não. A gente mesmo, né, quando vai passar, tudo é 30 segundos. Tanto que a questão do áudio também do WhatsApp é uma coisa que às vezes eu vejo as pessoas fazendo. Eu não Acelerando, gosto. né? Eu faço poucas vezes, só se eu tiver mesmo com pressa de ouvir o que a pessoa está falando. Mas eu não gosto de acelerar, porque você está acelerando a vida, o tempo. A pessoa gravou ali, sabe? Escuta a voz da Uhum. pessoa. E o que ela quer te falar? Porque às vezes você acelera, você perde até o que ela está Até querendo te falar. entonação, Exato. Porque eu exatamente. falo que assim, eu não gosto de mandar mensagem por escrito, dependendo do assunto que eu quero falar. Por quê? Porque cada um vai ler com base na sua Sim, personalidade. sim. Então, se às vezes a pessoa não está num bom dia, ela vai ler aquilo ali, ela vai ficar Vai alterar a chateada. Exato. interpretação. Então, eu prefiro mandar um áudio explicando com o meu tom de voz, se eu tô brava, se eu não tô, se eu tô tranquila, para que a pessoa entenda o que eu quero falar. E aí você acelera, até isso você Perde, perde. perde. Então, a essência em si da vida do ser humano, as pessoas elas estão acelerando. Então, tudo está acelerado. E vamos pensar, a gente manda áudio, mas muitas vezes não liga. Exato. Às vezes é Se aniversário, você você não ligar, a liga. pessoa desliga, ela não Exato, atende. Ela, tipo exato. assim, desliga para Os você mandar relacionamentos estão mensagem. se perdendo. Nossa. E nós precisamos ter isso como um sinal de alerta para Sim, poder fazer esse resgate, que é tão importante, principalmente quando a gente fala de educação de filhos, né? sim. Aí essa interação entre pais e filhos é importante que cada dia que passa também diminui, principalmente com a rede social, porque o pai e a mãe às vezes está ali o dia inteiro mexendo no Também. telefone, chega cansado do trabalho e não dá atenção, né? Às vezes a criança está lá pondo fogo no irmão, na casa, mas porque quer a atenção dos pais, Uhum. né? E aí o pai toma um banho, ah, menino, para de encher o saco, não tira aquele tempo com a criança, né? Uhum. De um A tempo presença, né? exato. Ah, só porque eu tô aqui, eu tô em casa. Tá, você tá em casa, mas você não está presente. A Uhum. sua cabeça tá aqui, ó, na tela. E, Lu, eu gosto muito de falar assim, hoje é a tal da geração que fala, não, não é, não se preocupe, não é a quantidade de tempo, mas vai ser a qualidade do tempo. Hum. Calma. Então, experimenta você virar para o seu chefe hoje e falar assim, olha, a partir de agora eu vou produzir, fique tranquilo, a qualidade do tempo que eu vou dedicar aqui para a empresa vai ser fantástica, mas vão ser 1 hora por dia, tudo bem? Mas vai ser 1 hora de muita qualidade. Você acha que seu chefe vai continuar com você? Pois é. Então, por que que a gente tem acreditado nessa mentira que basta eu dedicar um tempo de qualidade para o meu filho? É claro que tempo de qualidade ele é necessário, mas a gente não pode acreditar que meu filho precisa de mim só 5 minutos no dia. Sim. Quando nós vamos para a palavra, Deuteronômio 6 é muito claro, ele fala que nós precisamos inculcar a palavra. E nós temos que fazer isso no dia a dia. Ele dá o exemplo quando acordar, quando estiver andando no caminho, ao se deitar. É o tempo todo. E o inculcar não tem a ver apenas com os princípios, mas inculcar é trazer para a mente dessa criança todos os princípios necessários para ele se tornar um adulto. E quando a gente vai para a neurociência, é por isso que eu falei, né? Comecei falando sobre até 12 anos. Porque você tem até 12 anos para formar um estoque moral nessa criança. Por quê? Porque a partir dos 12 anos, a última parte do nosso cérebro, que é o córtex pré-frontal, ele vai começar a amadurecer. Quando isso aqui começa a amadurecer, ele vai precisar fazer o quê? Né? Ele é responsável pelo quê, córtex pré-frontal? Tomada de decisão. Para eu tomar uma decisão, eu preciso buscar lá no meu estoque moral, eu preciso ter um repertório para eu saber isso é certo, isso é errado. Se eu não construir isso, se eu não inculcar isso, eu vou ter o que muitas famílias têm hoje. Adultos de 30 anos que parecem adolescentes. Sim. Por quê? Porque no momento de amadurecimento, que vai dos 12 aos 23, 25 anos, dependendo dos estímulos, é ali que vai terminar o Os homens amadurecimento 30. cerebral. A partir desse momento, eles teriam que estar aptos. Se você vai para a cultura judaica, eles não têm adolescência. Por quê? Porque você já precisa preparar o homem para o trabalho. A mulher já vai também assumir suas funções, porque é questões cerebrais. E nesse mesmo versículo que eu citei, ele fala que você precisa inculcar e tornar por frontal em seus olhos, ou seja, Você vê, né? córtex pré-frontal. Você Gente. tem 12 anos aí para inculcar.
Caso contrário, depois você vai orar por um milagre. E hoje a gente, aqui, assim, né, principalmente aqui fora do Brasil, dentro também, eu não sei, eu acho que a maioria dos pais, eles estão querendo compensar os filhos com coisas, né? Não te dou atenção, mas dou tudo que você quer, né? A permissão demais. Ah, tá bom, tudo pode. Ai, não, gente, existe o não. Sim. Toda criança, todo ser humano, ele tem que saber o que é um não. E não é não, tá bom, e ter uma negociação, não. Tem que falar não e é não. Então, eu acho que hoje os pais estão muito permissíveis. Já com as crianças, assim, de pequeno ao grande. Eu falo que é o funil invertido. A gente precisa pensar num funil na educação de filhos. É os filhos que mandam, não é os pais. Quanto menor a criança, maior será o meu domínio sobre a criança. Então, se eu tenho um filho pequenininho, pensa num funil fechadinho. E à medida que esse filho vai crescendo, eu vou abrindo, eu vou dominando menos e soltando mais. Então, até 5 anos, eu costumo falar, né? No meu primeiro livro, eu cito isso, né? As fases do desenvolvimento da criança. Então, de 0 a 5 anos é a fase do respeito. Sim. Você não vai ficar com conversinha. Você vai mostrar para a criança o que pode e o que não pode. Sim. Você já viu, não sei como que é aqui a cultura norte-americana, no entanto, no Brasil existe aquela cultura de que o docinho é só na hora do parabéns, no aniversário. Sim. Mas quantas vezes, ele é novinho, ele não entende, deixa ele comer o docinho. Errado. Chora ou faz birra. É agora que eu vou falar para ele não. Ai, mas tadinho, ele não entende. Ele entende. E se você agora, funil apertadinho, você começar a mostrar, é esperar. Não é agora. Você vai adiando satisfação. Você vai frustrando essa criança, porque ela não vai ter aquilo que ela quer na hora que ela quer. Sabe o que você está fazendo? Inteligência emocional. Educando de verdade. Exato. E o desenvolvimento da inteligência emocional é algo que tem se perdido. Sim. E aí você falou, olha, é uma geração... porque os pais, a maioria, nós hoje pais, a gente vem de uma geração que foi muito tolhida. E por ter sido muito tolhida, a gente não teve o equilíbrio. Aí a gente soltou demais. Sim. E aí, quando lá na adolescência, esse filho acostumou a ter tudo na hora que ele queria. Aí quando chega na adolescência, eu quero apertar. Aí não é hora. E aí solta pro mundo e acha que, assim, as crianças vão pro mundo, né, se tornando adolescentes, achando que o mundo vai ser o papai e a mamãe que vai permitir tudo. E aí são as primeiras frustrações deles. Vai trabalhar, ou o chefe briga, ou um professor fala. Começa na adolescência. Sim, uma menina que dá um fora no menino. Sim. Ou uma amiga que não quer ser amiga da outra. Ali já começam as frustrações. E aí não houve um preparo emocional, porque sempre teve tudo na hora que queria, porque tadinho de mim. Então, tadinho de mim, eu vou... ó céus, ó vida, cadê minha mamãe para me proteger agora? Sim. Só que nesse momento de adolescência, eles também não querem mais os pais ali por perto, porque vai pagar mico. E aí eles não dão conta de elaborar tudo isso. Sim. Então, a gente precisa ter isso em mente, né? Educar filhos, ele requer conhecimento. Hoje você busca conhecimento para tudo. Por que não buscar? Não, gente, segue a Ana. Eu sou adulta, mas eu tava assim, eu aprendo vendo os vídeos dela, vendo ela falar. E eu tava até comentando para ela ali que eu assisti ela também num outro podcast falando sobre várias coisas. E uma dessas, né, sobre crianças e tal. E aí você se vê nas situações, você se vê como mãe, você se vê como uma adolescente que você foi. Então, assim, aonde os seus pais erraram com você, né? O que você pode fazer para também não errar? Meu filho tem 19 anos. Eu sempre fui uma... assim, eu fui mãe muito nova, então eu falo que eu não soube ser mãe. Eu fui mãe com 18 anos. Então, eu era uma jovem mãe. Eu falo que eu sou mais irmã do que mãe. Só que, assim, eu nunca deixei fazer o que queria. Eu brigava. Aí o povo fica, você quer ir tomar banho agora ou depois? Eu falava, você quer apanhar agora ou você quer apanhar depois? Você vai agora ou você vai querer apanhar? Então, assim, eu não dava muito, sabe, aquela coisa de, vai fazer o que quer. Não, eu era uma mãe muito nova, mas eu também falei, se eu não pôr respeito, enquanto ele é pequeno, ele não vai me respeitar nunca. Porque a minha diferença de idade com ele é muito pequena. Então, hoje eu vejo ele, é um rapaz. E então ele fala, aí tanto que às vezes ele fala, os amigos dele falam alguma coisa, ele fala, você é doido? Se eu fizer, minha mãe me arranca o cabelo. Mas assim, eu vejo, hoje eu falo assim, cara, foi legal,
Porque apesar de eu achar que não fui uma boa mãe, porque acho que toda mãe tem essa culpa, assim, de, eu não Aham. fui uma boa mãe. Eu vejo que, ao mesmo tempo, foi bom a forma como a gente criou ele, porque ele respeita, Uhum. ele não responde, Uhum. sabe? E, às vezes, tem amiguinhos, assim, que iam dormir na minha casa que respondiam. E eu brigava, eu falava assim, olha, se você me responder de novo, você vai dormir na sua casa, porque eu não sou a sua mãe. Uhum. Então, Então, eu já sabia, nossa, a mãe do Lucas é brava. Uhum. Então, eles já sabiam que tinha um limite na minha casa. E quando eles iam lá, eles respeitavam. Uhum. Então, isso é legal. Quando você põe limite na criança, eu penso assim, você já tem que pôr de pequeno. Não é Sim. porque é um bebezinho, né? Igual a A Bélia Belinha, é uma fofura. aham, Mas assim, ela tem um, o quê? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Então, e ela sabe. Ela já Porque, sabe o que ela sim, quer. vamos ali, eu quero Aham. aqui. Nem fale. Ela quer ver as Exatamente. coisas, só que assim, vai ter um momento que ela vai querer alguma coisa, você vai falar não. E Uhum. já eles sabem, faz birra. É. Quanto você mais cede, mais eles sabem que vai ganhar de você fazendo birra, fazendo essas Uhum. coisas. Então, isso é muito importante, os pais começarem a dosar os filhos, né? Sim. E entender que é bem isso que eu já expliquei, né? Vou pegar a Bela. Algo que a gente precisa entender. Até 3 anos eles não têm consciência moral. O que significa que eu sou a consciência moral. Uhum, Então, ela tem coisas que ela já faz que não tá correto. uhum, Esse é o momento de eu olhar para ela séria e fazer assim, aqui não. Ela já entende, ela até chora às uhum. vezes. Só que não é só parar no não. Sim, Então, mostrar, né? aqui não. Onde que é sim? Sim. Aqui sim. Aí a mamãe sorri para ela e dá aquela risada. Olha, aqui sim, aqui é legal. Né? Tá brincando, vai querer pegar as facas da gaveta. Uhum, Meu Deus, tem risco. sim. Não, aqui não. Não vou assim, ai, meu amorzinho, aqui É, não. Você confunde a é criança. verdade. Então a gente precisa utilizar de todas essas ferramentas Sim. para poder educar. E educar no caminho é exatamente isso. Tem pais que acham que limite vai criar trauma. Ah, sim. É uma geração, né? Você mesma falou, às vezes a gente se sente culpado. Entenda algo. Mãe que está me ouvindo, pai que está me ouvindo, vocês são os melhores pais que os seus filhos poderiam ter. Deus escolheu vocês para gerar este filho. Deus precisava do DNA deste homem, desta mulher, para poder gerar essa criança. Ou seja, vocês são os melhores pais que poderiam ter. Quando eu erro, eu preciso me perdoar em primeiro lugar e entender, ok, não sou perfeito, vou buscar. Só que uma coisa é muito clara: nós sempre vamos querer dar o melhor para os filhos. Sim. E para dar o melhor, você vai ter que ser o guia. Eu amo aquela passagem do cego Bartimeu. Uhum. Eu uso muito quando eu falo para pais, quando eu ministro, porque o cego, ele era cego, ele sabia que existia um Cristo que podia curá-lo, ele fica à beira do caminho gritando, só que alguém precisa levá-lo até Cristo. Uhum. Nossos filhos são como o cego Bartimeu. E nós, pais, precisamos ser aqueles que vão levá-los até Cristo. Ou seja, que vão levar até aquele que pode tirar as escamas dos seus olhos. Se a gente entender isso, nós vamos começar a mostrar: isso pode, isso não pode. Você vai até aqui. Agora não é hora. Agora você fica aqui. Vai ter choro? Muitas vezes vai. Só que isso vai proteger. Quando eu passo a entender que o limite é uma proteção, é um ato de amor que eu tenho pelo meu filho, para que lá fora, quando ele sair, ele não passe por problemas dos quais ele não vai ter repertório para poder se desenvolver, tudo muda de figura. Sim. Eu vejo isso no meu filho, porque ele chegou aqui, ele tinha 10 anos. Uhum. Então, para ele foi uma transição muito difícil, né? Muita Eu tive cultura, que, né? totalmente, nossa, passou por muita coisa na escola que eu tive que, sabe? Eu falei, meu Deus, e o que que eu faço, né? Como que eu ajo nessa situação? E ele foi crescendo e ficando já na adolescência, né? De 10, 11, 12 anos. E tinha um amiguinho dele que uma vez falou para ele, falou assim, Lucas, por que que você não tem depressão? Aí ele falou assim, pra que que eu vou ter depressão? Você é louco? Ou você é idiota? Ele falou, pra que que eu vou ter depressão? Ah, não sei, porque você saiu, não sei o quê, né, do Brasil e tá aqui. Então, assim, já são crianças que vêm com essa, Eles têm uma sabe? bagagem, né? Nós É estamos uma num mundo bagagem. globalizado, Exato. E ele falou, cheio de informação. pra quê? Aí ele falou, como assim?
E muitas vezes eu falava, não, você não vai para tal lugar. E sua mãe? Ele falou, meu filho, minha mãe me cura da depressão na base da cintada. Ele falou, você tá doido? Pra que eu vou ter isso? Então, assim, aí a gente sempre zoa, brinca assim com isso. Mas porque, assim, ele mostra para os amigos que ele é um menino bem resolvido com a vida dele. Eu nunca proibi ele de nada, né? Nem eu, nem o pai dele, assim, nesse sentido. Quando ele ia para algum lugar que realmente a gente não queria, eu falava assim, você não vai. Aí eu tenho um negócio que fala assim, alemão. Aí a gente chama ele de alemão. Fala, alemão, eu sonhei. Aí lá, mãe, não vem não, que esse negócio de você sonhou, mãe. Ai, não, mãe, para com isso. Eu, não, alemão, você não vai. Por favor, você não vai. Tá ouvindo? Ok. Tá bom, mãe, tá bom. Aí não vai. Então você vê que assim, a gente colocou rédea nele enquanto ele era pequeno, mas ele foi crescendo, a gente foi deixando. Eu nunca proibi ele de andar com algum menino, eu falava assim, olha, eu não gosto, né, da família, assim, essa família é muito bagunçada, lá eles não é o ambiente para você. Então evita, traz o seu amiguinho para cá, vem para cá. Mas assim, nunca proibindo ele de estar com a criança. Porque às vezes aquela criança também não tem culpa de viver num ambiente complicado, né? E aí você também pode, às vezes, mostrar uma coisa diferente para ela, o seu filho também, né? Como vocês. A forma que vocês educam é maravilhosa. Então, o filho de vocês acaba sendo exemplo para outras crianças. E isso eu acho legal. Então, assim, eu nunca proibi meu filho de fazer nada. Meu filho não bebe, não fuma. Ele, sim, muitas vezes sai com os amiguinhos que bebe ou fuma, mas ele não faz. Né? E eu não tenho aquela coisa de, eu não vou confiar. Porque ele fala, ele é cara de pau. Ele fala, mãe, eu fiz isso mesmo. Aí ele ficava com a menina namorando. Mãe, tô mesmo, sabe? Então, assim, a gente criou Você criou o essa. diálogo, né? Sim, criou essa coisa. Alemão, não te proíbo. Mas, assim, eu não aceito que você faça. Então, se você cometer algum erro, a polícia te pegar aqui, você for preso, eu falava assim, você vai ficar lá. Eu não vou lá te socorrer, porque foi uma escolha sua. Eu acho, Lu, que isso casa muito com a importância da educação por princípios. Sim, Hoje, muitos pais, eles, ao mesmo tempo que tem muita informação para as crianças, também tem para os pais. sim. E aí, às vezes, você fica perdido e não sabe qual caminho pegar, porque, fulano de tal fala para. Deixa fazer. Deixa fazer. O outro fala, tem que respeitar, o outro tem que Ai, é ser rígido positivo. Aí demais. fica perdido. É. Mas a gente precisa ter em mente que o princípio, ele vai reger toda a educação. E ensinar por princípio é você ensinar o porquê de cada coisa. O porquê o não é não, o porquê o sim é sim. Enquanto você contava, eu lembrei de um episódio do meu filho, de 8, ele estava com 7 anos na época, porque o meu filho do meio, ele sempre amou videogame. E nós começamos a dar princípios. Ou seja, não é assim, não vai jogar esse jogo porque eu não quero, porque não, porque eu tô mandando, ou não, porque não é de Deus. Não, não é isso. Isso é vago. A Senão fica uma coisa criança. até pesada, A né? criança vai querer saber, mas por quê? Por É, quê? Vai até atiçar mais. sim. Então a gente tinha princípios. Você quer jogar esse jogo? Para que idade é? 12. Quantos anos você tem? Não Já dá, quebra o né? argumento. Por que que não dá? Porque nós respeitamos princípio de autoridade. Se existe uma lei que diz que não pode, não pode. Não, esse jogo é para minha idade. Ótimo. Qual o objetivo do jogo? Vida ou morte? Morte. Nós acreditamos na vida. Sim. Então, e assim a gente vai construindo. E aí, esse meu filho com 7 anos vai na casa de um amigo da escola brincar. Eu vou buscá-lo, no fim da tarde, a mãe vem e me conta. Ana, você não sabe o que aconteceu aqui hoje. Eles terminaram de lanchar, tava ele, o filho dela e mais um amiguinho da sala. Eles terminaram de lanchar e de repente estou eu tirando a mesa. Quando eu volto, o Davi estava na mesa sozinho. E o meu filho e o outro amiguinho jogando videogame. Nesse momento eu falei, ué Davi, você não gosta de jogar videogame? Ele me respondeu, eu adoro, tia. E por que você não tá lá com eles? Sabe por quê? Aquele jogo que eles estão jogando é para 12 anos e eu só tenho 7. Ai, gente. Na hora a mãe falou assim, então eles também não podem, porque eles também têm 7. É. Então, quando você educa por princípios, é esse o fruto que Você você vai sabe que não colher. precisa estar lá. Eu não estava lá, eu não falei para ele, não pode porque não é de Deus, ou não é um jogo para você, porque eu dei o princípio e ele pôde fazer a escolha. Sim. E ao fazer isso, ele serviu de luz lá, porque a mãe se tocou e falou, então nem eles podem, tirou eles do videogame, jogaram um jogo que foi muito divertido. Então, é exatamente isso que a gente precisa entender. Educar, ele vai levar um tempo. Mas o que são 12 anos
pensando numa vida inteira. Sim. É o que você está Passa falando. rápido. Você cria de uma forma que você sabe que quando você não estiver, ele não vai fazer o que você não gostaria que ele fizesse, né? E por isso que eu falava com meu filho, eu falava assim, olha, eu vou te dar o voto de confiança, ok? Você sabe o que você pode. Eu sempre falo, até hoje eu falo isso para ele. Você sabe o que você pode e não pode fazer, não sabe? Então você lembre sempre. Quando você vê que é uma coisa que você não é para fazer e não deve, ou você se lembre de mim. Eu iria ficar feliz se você fizesse? Aí ele já fica assim, mas já sei, tudo ele já sabe, né? Só Mas que é uma isso coisa precisa ser que construído, porque prega. senão eles não. Sim, Eu conhecia todas as mães ali. Aquela outra mãe não sabia que existia nem faixa ligam, etária muitas de vezes nem jogo. olham, E é uma né? mãe que eu deixei meu filho ir porque eu confiava. Aham, A outra mãe sempre proibiu. sim, Quando ela soube dessa história, ela falou: não acredito que ele estava jogando. Eu já falei que não pode. Então, você aham, falou que não pode, mas não falou por que não pode. sim, Então, a gente precisa começar a entender e entender como a criança se desenvolve vai fazer toda a sim. diferença. Porque aí você vai ser firme até os 5 anos. Dos 6 aos 10, 11 anos é a fase do treinamento. Uhum, Aí você vai começar a analisar se tudo que você ensinou é bem isso. Eu vou dar o voto de confiança, deixa eu ver, mas fala pra mim como que tem que ser. uhum. Estamos indo na casa do fulano. Como que se comporta? Estamos indo ali. O que você Porque aí vai você fazer? analisa também se ele longe de você, ele realmente vai cumprir com o Exato. É combinado, né? Vamos se dizer. como agora que meu mundo tá ficando rosa, né? Mas como o meu mundo sempre foi azul, eu sempre dou exemplos muito masculinos. Então Sim. é como se fosse um jogo de futebol. A fase do treinamento é a fase em que nós vamos entrar no campo. Nós vamos pegar aquele jogador. Não, agora você não vai mais ser goleiro, você vai ser defesa. Não, agora você vai ser atacante. Essa é a fase, essa é a hora. Uhum. Para que quando chegar na adolescência, você seja o técnico. Você não entra, você não vê um técnico entrar no meio do Porque jogo aí para você não mexer. tem mais controle da bola. Exato. Uhum. Aí é a fase da consciência, ou seja, é a fase em que eles precisam ativar a córtex pré-frontal, buscar o repertório moral para poder tomar suas decisões. Sim. Eu tenho hoje 2 filhos na adolescência, o Davi está com 12, o Vitor está com 17. Eu posso dizer que foi muito desafiador chegar até aqui, mas tem sido tão bom colher esses frutos, porque a adolescência nada mais é do que a colheita da infância. Sim. Aquilo que você plantar, você vai E por colher. isso que eles falam, esses adolescentes rebeldes, mas por que que é rebelde? Né? Às vezes Exato, o que ele eles só está mais precisam. refletindo tudo que ele recebeu na infância, então aquele é o momento dele explodir. O que eles mais precisam é serem acolhidos, é se sentir pertencentes a um grupo. E quando eles encontram isso no seu lar, as influências externas não vão tocá-los. Elas podem até respingar, mas não vai alterar quem eles são, porque identidade você forma na infância, Sim. para que na adolescência ela floresça. Na adolescência eles vão ter muita crise de identidade. Só que é nesse momento que a gente precisa começar a florescer aquilo que foi plantado. Sim. Quem sabe quem é não vai se perder com as influências externas. Sim. Não, e é bem isso, a gente tem que tratar a família no geral, né? É cuidar do pai e da mãe para depois ir um filho, porque muitas vezes os pais querem levar um filho num psicólogo, essa criança problemática, só me dá problema. Mas calma, peraí, vamos analisar. E na maioria das vezes, o problema são os pais, não são os filhos. É a rotina, né? Não é nem que seja os pais, é a dinâmica familiar Sim. que eles estão. Sim, porque eles é uma vida tão assim corrida, não vou levar no futebol, vou levar não sei no quê, mas aquele momento de que deveria ser só deles não existe. Existe um momento com tudo, menos com o filho ali, um momento de qualidade, né? E sempre assim, cobrindo esse tempo. Profissionalmente falando, eu fui professora, gestora educacional e trabalhei anos em clínica. E eu comecei a observar esse movimento. E quando eu estava na clínica, eu via a queixa chegava da criança. Quando você ia fazer a anamnese com os pais, ali você já pegava muita coisa. Às vezes a criança chegava ali com uma queixa de déficit de atenção. Mas a criança dormia tarde, a criança não tinha rotina, a criança comia mal, comia doce à noite, que Sim. deixa agitado, daí vai Açúcar. prejudicar o sono. Entendeu? É toda uma tríade. Uhum. Então foi assim que eu cheguei nos pais. Sim. Então, hoje, às vezes você está ouvindo e está falando, ai, estou fazendo tudo errado. Não. Há sempre tempo de recomeçar. Há sempre tempo de retomar os padrões. Porque eu tenho certeza que você ama demais o seu filho, você jamais vai querer errar. Você sempre erra querendo acertar. Acho que essa é a melhor frase para definir o que eu quero dizer. Então,
confia no trabalho, e busque informação. E o principal, olhe para o seu filho. Ouça o seu filho, eu gosto de dizer assim, ouça com os ouvidos, mas principalmente com os olhos. Esqueça um pouquinho as redes sociais. Recebeu o seu filho da escola, olhe no olho. Às vezes você vai perguntar, como foi seu dia? Mas nem escuta de verdade. Exato! Que tal, em vez de você chegar perguntando, você começa você contando, hoje meu dia foi tão puxado, filho. Você não vai acreditar. Sabe uma coisa engraçada? Busque trazer alegria. Hoje aconteceu uma coisa tão engraçada com a mamãe. Mamãe não tropeçou na rua? Conte a verdade, tá? Tô trazendo ideias aqui. Mas comece a se conectar. Daqui a pouco seu filho vai entrar querendo falar com você. Você vai conseguir captar aquilo que E está ele vai ter essa acontecendo. confiança de sempre, independente da idade, chegar para te contar as coisas. É igual Exato! meu filho, assim. Ele, quando terminou com a primeira namorada, mãe, vem me buscar, porque eu tô na casa do Lucas e ela terminou comigo. E eu fui buscar e eu, tipo assim, né? Eu falei, não, alemão, calma, não sei o quê. E ele, mãe, você não entende. Eu falei, não, eu já nasci velha. Eu falei, Eu não passei calma. por isso. É, e aí você vai conversando, mas é legal porque, assim, você tem uma amizade com seu filho, dele poder confiar em você e desabafar. Uhum. Tanto criança, né, com o que ele faz ou deixa de fazer, aconteceu isso, isso, isso. Eles chegam numa alegria para contar que às vezes os pais não dão a atenção devida, que aí eles se entristecem e falam, Nem vou falar mais. deixa quieto. Mas quando eles têm essa confiança, ele já chega falando e E eu contando. até digo, a amizade tem que ser o seu ponto de chegada, não de partida. Uhum. Então não queira ser amiguinha ou amiguinho Sim, do seu filho pequenininho. sim, Você exato. precisa ser amigo dos seus filhos lá na Sim, adolescência e juventude. Essa e para sempre, né? sim. Porque existem 3 tipos de pais: os biológicos, aqueles, né, de onde nascem, os de criação e os relacionais. Uhum. Os relacionais, a gente só vai ser se eles permitirem. Se eles abrirem a janela do coração deles para que a gente possa entrar. Sim. E a gente só vai conseguir isso no dia a dia, sendo intencionais, sendo presença marcante. Nós estamos quase 20 dias longe dos nossos filhos. Meu filho ligou, mandou de cima de um trator para mostrar: olha onde eu tô! Aí A você mãe aqui, não meu pode perder, Deus. exato! Então é Você isso, desce daí, sabe? menino. É essa conexão que a gente precisa Uhum. ter. Dele falar: minha mãe não tá aqui, meu pai não tá aqui, mas eu preciso mostrar isso para eles. Sim, E é muito bom, é muito sim. bom. Então não tenha medo. Eu também fui uma mãe que coloquei muitos limites, eu e meu esposo. Quando eu faço, às vezes, lives com meu filho, ele sempre comenta. Ele tem um capítulo no livro dele, o meu mais velho, que ele fala sobre pais controladores. E ele conta a história de quando a gente obrigou ele a ler 15 páginas por dia. Nossa. Ele usa esse termo. E realmente, a hora que a gente para ver, é verdade, eu obriguei. Só que depois ele viu o quanto isso fez bem para Sim, ele. Então, se a gente tiver objetivos claros, nós vamos colher excelentes frutos. sim, Por quê? Porque quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. exato. Agora, você saber para onde você quer chegar com o seu filho, é que vai fazer toda a diferença. Sim, não, e é muito gostoso. O meu tem 19, então já tá um homem, né? 20 anos já praticamente. Então, mas mesmo assim tem essa conexão de chegar e mãe, ou ligar, mãe, você não sabe onde eu tô assim, igual você falou, tô Uhum. fazendo isso, tô fazendo aquilo. Isso é muito gostoso. Só que assim, mesmo eu tendo essa intimidade com ele, mesmo ele tendo 19 anos, eu falo, nós somos amigos, mas vou continuar sendo sua mãe. Se eu precisar brigar com você, eu vou brigar com você. E se dependendo, eu te dou uns tapas também. Falei, então não quero saber. Aí ele fala, mãe, mas você é pequenininha. Então, assim, a Aham. gente brinca muito, se zoa muito, eu e meu filho. Né? Eu falo que assim, meu marido fala assim, vocês são mais irmãos do que. Parece que vocês são irmãos, porque a gente fica muito brincando um com o outro. Mas a hora que eu tenho que falar sério, eu falo sério com ele. Né? E quando eu falo, se eu tiver que dar atenção, chamar atenção, dar uma bronca, eu falo, não é não. E assim, eu não tenho essa de, ai, ceder, ai, tadinho. Não, não tem tadinho. Porque quando você realmente gosta e ama seu filho, como todo pai, como toda mãe, você quer o melhor para ele. Então, Uhum. quanto mais sim você fala, pior é. Eu penso assim, Uhum. né? É pior, porque vai chegar um momento que você vai ter que dizer não, e aí ele não aceita, e você se sente mal. Então, assim, um processo, mas se você quer ter, né, uma amizade com seu filho, se você quer realmente criar um adulto, né, para o futuro, você tem que já começar da infância. Sim. É o que você falou, vim ensinando o caminho e Uhum. no caminho, Uhum. né? Porque eles vão se espelhar em você também. Sempre, Tudo sempre, que eles sempre. fazem é É, espelhado na gente, é.
né? E o A trabalho que educação é vocês pelo fazem é muito exemplo. legal, porque eles seguem os passos de Uhum, vocês, né? uhum, E ver essa família trabalhando junto, uhum, ver o pai e a mãe. Então, assim, eles, como os meninos, vão querer uma esposa que seja companheira, igual a mãe é uhum, para o pai, uhum, né? E a sua menininha também. Num futuro, tudo que vocês fazem hoje, ela vai analisar o dia que ela tiver escolhendo um esposo para ela, um marido. uhum. Ela, eu quero um homem que seja no nível do meu pai, que seja É, companheiro, que seja um homem de Deus. Então, tudo isso também reflete na vida dos filhos, com as certeza, escolhas que eles fazem, com né? certeza. Além da educação que a gente Uhum, passa para eles, tudo que a gente passa dentro de casa, né? Como casal, como mulher, né? uhum, Eles vão levar isso para a vida deles, né? uhum, E aí é onde vai exatamente. ser fechada ali a educação deles. Além da educação que a gente dá, mas com o exemplo que a gente também mostra, né? Como pais, né? O exemplo ele é tão forte que tem sido incrível. A Bela já entendeu. Toda vez que a gente sobe, porque nós vamos ministrar, alguém ora por nós. Ela já ergue a mão Não, a dela. gente viu, ela é muito Ela já fofa. ergue a mão dela. Ninguém falou para ela, filha, quando a mamãe subir lá, ninguém falou. Ela já Ela chega. viu. Ela já. Ela ouve uma música, ela já. Então, Por quê? Porque ela vê. sim, Então, o exemplo, ele vai contar mais do que as palavras. sim, Se a gente entender isso, vai sim. mudar tudo. Gente, ai meu Deus. Olha, o tempo é O muito tempo, né? pouco. Eu tô de olho ali, ó. Eu vi e O falei, tempo é muito uau! pouco, gente, não dá. Mas assim, segue, gente. A gente conversou com o esposo, né, que é do Mundo de Otávio. Você tem o seu canal também, Tenho, né? criança vem com manual. Criança vem com manual, gente. Nós temos um Uhum. manual, Isso, que é a Bíblia, isso. né? E assim, para vocês que é mãe, pai, sigam, né? Sigam esse casal, siga a Ana. Vocês vão tirar muita coisa legal para vocês começarem a implantar dentro de casa, né? Às vezes vocês têm dúvida do que fazer, Uhum. de como agir com as crianças mesmo. Então, assim, sigam, procurem, pesquisem, estudem, né? Não entregue nas mãos dos outros a responsabilidade que é sua. Não ache que é um professor, que é um psicólogo que vai ajudar o seu filho. É você quem vai fazer isso por ele, né? O coração da criança é de quem chega primeiro. Pensa nisso. Exatamente. Então, assim, o trabalho que eles fazem é maravilhoso, gente, maravilhoso. Eu amo assistir. Não, eu ontem eu fui dormir, acho que era 2 horas da manhã, assistindo, Maratonou. maratonei. Aí você vai assistindo, você quer assistir mais. E como a gente também trabalha com as crianças aqui, então é muito legal a gente ter Uhum. isso para a gente poder também ajudar elas, né? Então, assim, sigam, gente, siga porque não é só as crianças que vão aprender, né? Eu acho que os adultos, primeiramente, para depois a Sim. gente poder passar para eles. Ana, muito feliz, muito obrigada de você estar aqui hoje com a gente, dando essa entrevista. E eu espero que vocês voltem, porque tem muita coisa para a gente falar. Combinado. Mas, gente, segue, que vocês vão ver lá, tem de tudo. Eu vi Sim. lá você falando sobre autismo, TDAH, sobre essas coisas, né, que hoje a gente fala muito. Então, Uhum. assim, vocês vão ter muito conteúdo. É E, isso. gente, muito obrigado pela presença de vocês. E nós nos vemos no próximo LuluCast. Ana, você quer falar alguma coisa? Seja intencional. É isso. Acho que, para resumir nossa fala, seja uma presença presente. Sim, Não só de corpo físico. Ana, não consigo. Hoje eu só tenho 5 minutos. Comece, 5 minutos. Um menino entregou 2 pães, 2 peixes e 5 pães. E olha a multiplicação que aconteceu. Então, se hoje você só tem 5 minutos, entregue isso para Deus multiplicar. é a intenção Mas dele. seja intencional o tempo todo. E Sim, você vai começar a colher frutos. né? Porque a presença, gente, não é só estar no Não. ambiente, é fazer parte do ambiente. É se conectar emocionalmente Sim, e espiritualmente também. sim. E nós estamos precisando, gente, porque tá demais. É isso. Então, gente, é isso. Muito obrigada, Ana. Obrigada eu, viu? Foi um prazer. Nossa, Senti nem ver o tempo passar. Não, nem fala, gente. Vamos pôr um prego ali no Aham, relógio, porque não segura o dá, é muita tempo. coisa. Gente, muito obrigado. Eu vou deixar na descrição o YouTube da Ana, o canal. Você tem o Instagram Sim, também. Então, eu vou deixar lá as redes sociais. Vocês têm livro. Gente, tem muita tem coisa. bastante Tem coisa. muita coisa, mas eu vou colocar para vocês. Sigam, compartilhem. Sigam eles. Sigam o Mundo de Otávio. É uma família maravilhosa e vocês vão amar, assim como a gente também está apaixonado por eles. Vocês vão se apaixonar. Beijo, gente. Até o próximo.